Existem muitos mistérios em One Piece que ainda não foram solucionados, e um deles é o que aconteceu quando Shanks e Kaido se encontraram logo antes da guerra de Marineford. O que eu posso dizer para vocês é que nesta teoria, Shanks deixou Ace morrer, e com algumas frases recentes, principalmente de Kuma, já reconhecendo Nika com propriedades de borracha, esta teoria ganha ainda mais força, apesar de aparentemente não fazer nenhum sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Santiago e este aqui é o Canto do One Piece. Se inscreva, deixa o like, a gente tá com a meta aí de bater 1000 inscritos assim que possível, então seu apoio é sempre fundamental. Bom, a gente sabe, como eu falei, que Shanks e Kaido conversaram antes da guerra de Marineford, porém antes disso eu tenho algumas situações aqui para relembrar. É nos revelado que Ace chegou a atacar o Wano, porém acabou lutando contra Yamato. Ele fala bem claramente: eu vim buscar a cabeça de Kaido, ou seja, em algum momento o Yonkou teria ficado sabendo a respeito desse invasor, sem a menor dúvida. A gente sabe também que Kaido derrotou Luffy várias vezes, inclusive na última Luffy acabou morrendo por um curto período de tempo. Na segunda derrota de Luffy, quando ele cai na água contra Kaido, o Yonkou fala: parece que você também não pode se tornar Joy Boy. E essa frase ficou na minha cabeça. Sim, de fato, Kaido pode estar falando dele, mas e se ele estivesse falando de Ace? Calma, parece maluquice. Mas vamos lá, vamos ligar com outra teoria. A gente sabe que existe uma teoria muito forte que é quase canônico a respeito de Shanks. Ele sabia sim que aquela não era a Gomu Gomu no Mi, e sim a Hito Hito no Mi modelo Nika, ou pelo menos sabia sobre a lenda de Nika e sabia que seu corpo tinha propriedades de borracha. A gente viu recentemente que o próprio Bartolomeu Kuma faz algumas relações a respeito da lenda de Nika. Foi o primeiro personagem que de fato falou sobre as propriedades do corpo de borracha fora dos Gorosei. Então por que Shanks também não poderia saber pelo menos dessa lenda do corpo de borracha? Uma frase que eu achei muito interessante no último capítulo é quando se fala que Ace é o novato que carrega a bandeira da nova geração. A gente sabe que Kaido esperava Joy Boy para derrotá-lo, afinal de contas se tornaria Joy Boy aquele que o venceria em batalha. E se Kaido na verdade foi, ou melhor, tentou ir para Marineford, não para arranjar briga, nada disso, mas para salvar Ace, para que depois ele pudesse lutar com Ace em um ano, e dessa forma ele descobriria se Ace, o filho do rei dos piratas, poderia ser de fato Joy Boy. Afinal de contas, com o poder de fogo, deus do sol, a relação era muito óbvia de ser feita. Porém, Shanks o encontrou no meio do caminho e eles não lutaram. O Ruivo lhe disse o seguinte: dentro da lenda de Nika existe um homem com propriedades de borracha, ou simplesmente Kaido, ele não é Joy Boy. Afinal de contas, a gente sabe que Shanks apostou um braço na nova geração justamente por conta de Luffy e por ter no mínimo alguma noção sobre algo relacionado a Nika e Joy Boy. Não é à toa que quando ele vê o cartaz de Luffy no Gear 50, ele fala que tá na hora de pegar o One Piece. O Ruivo sabe de tudo. E vai além disso, ele não só parou o Kaido dizendo que Ace não era Joy Boy, não era Nika, não era o próximo que poderia mudar o mundo, como também só chega na guerra depois da morte de Ace. Claro, aqui pode ter uma certa conveniência de roteiro, mas Shanks só interfere na guerra de fato quando Luffy corre risco de vida. Então vamos lá, raciocine comigo. Shanks sabia algo sobre a lenda de Nika, Kaido também, afinal de contas ele fala que Luffy não poderia se tornar Joy Boy. Naquela época, Ace era o novato que carregaria a bandeira da nova geração com poderes de fogo. Então ele quis ir para Marineford para salvar Ace, não deixar o potencial Joy Boy morrer, para que ele mesmo pudesse testá-lo em um ano. Shanks, sabendo das lendas, o parou e falou: não, não é ele. Eu vou mais além, talvez Shanks tenha deixado Ace morrer, inclusive sabendo que era necessário para o amadurecimento de Luffy. Se ele perdeu um braço, já sendo muito forte, para um rei dos mares, por que não fazer isso? Afinal de contas, para mim, Shanks perdeu o braço para um rei dos mares propositalmente para que Luffy entendesse a necessidade de ficar mais forte e pudesse explorar o poder máximo da sua fruta. Afinal de contas, tudo indica que para utilizar o tesouro One Piece, os poderes da Hito Hito no Mi modelo Nika são no mínimo convenientes, mas aqui já é outra teoria. Isso faz do Ruivo um vilão, faz do Ruivo um anti-herói. O que é que você acha dessa teoria? A teoria é bem curta, voltando aqui no canal, quero saber a sua opinião. Não li os spoilers ainda, mas quando o capítulo sair vai ter review. É isso, galera, voltando aqui pro canal, mudando de nome, deixa o like se você gostou e se inscreva, tá? Tamo junto, um abraço.